Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um modelo 3 em 1 lançamento com algumas inovações interessantes para esse tipo de equipamento de baixo custo. Eles vêm melhorando bastante aqui, principalmente no quesito do osciloscópio e do multímetro, que passa a ser um multímetro bem interessante também nesses modelos múltiplos aqui. Esse daqui é um modelo que tem um osciloscópio com 2 canais, né? Então ele vem com 2 pontas de prova, o que é interessante. Muitos economizam e mandam uma só, né? Então ele vem com 2 pontas. Essa aqui é a primeira, a segunda está guardada aqui dentro da bolsa dele. Vamos dar uma olhadinha. Pelo menos é a opção que eu solicitei, porque existe uma opção com uma ponta só. Ah, tá aqui, ó. Vem com a segunda ponta também. Então 2 pontas, são 2 canais. Vem com a ponta de prova de multímetro, os manuais e um cabo de carregamento USB-C. Ok? Então ele tem essa aparência bem clássica de multímetro, mas a tela dele é muito boa, é uma tela de 3.5 polegadas, tem uma visão fantástica esse modelo. Eu já vi esse modelo ligado, vamos testar esse aqui agora para ver se é esse mesmo. Vem com um pezinho, trabalha com uma bateria interna que pode ser substituída facilmente, ok? Então vamos dar uma ligadinha aqui e a gente já checa. O modelo dele é da Zoe ZT703S. 703S é um modelo já de evolução. Tá vendo os 2 traços aqui? Ele tem um display aqui que parece que tem até uma lente de aumento aqui, porque o visual é muito bom. É muito nítida essa tela aqui. Ok? Então, características principais. Vamos começar com o osciloscópio. A gente muda aqui na tecla Mode e vai direto para o multímetro. Repare, é aquele multímetro analógico e digital, aquele que tem aquele analógico em cima, muito bacana. Eu gostei muito, eu já mostrei um outro modelo similar que tinha essa mesma técnica aqui. Tem um display muito bom. E olha a característica dele. Esse multímetro é 25.000 contagens. 25.000 contagens. Isso é típico de alguns multímetros de bancada. Tá? Os portáteis não são todos que chegam a isso aí. Muitos dos melhores chegam a 20, 22.000 contagens. Esse daqui, 25.000 contagens, ou seja, tem melhorado significativamente as especificações da parte do multímetro. Agora vamos ver aqui o que ele tem de alcance. Tensão DC 1000 volts com 0,5% de precisão, AC 750 volts, corrente AC e DC 10 amperes, resistência 250 mega ohms, capacitância 99.000 microfarads, frequência 1 MHz, taxa de amostragem dele é 3 vezes por segundo e ele é True RMS. Tem retroiluminação aqui no display, tá? Iluminação de fundo, aqui o backlight, tem teste de diodo e teste de continuidade também. Ok? Bom, basicamente essas são as características do multímetro. No osciloscópio, a gente volta aqui, ó, aperta Mode, volta para o osciloscópio, ele tem 50 MHz de banda com 2 canais, uma ótima taxa de amostragem por canal de 280 megasamples por segundo e um bom comprimento de registro também, o comprimento de memória, que é 128K. Para esse tipo de equipamento é bem razoável. Tem alguns que tem 10K, 12K, né? Esse tipo de profundidade de memória que a gente chama é o tempo que ele consegue memorizar o percurso do sinal. Ele vai gravar aquilo num trecho de memória. Quanto maior esse trecho de memória, melhor essa captura do sinal. E você consegue, inclusive, parar e avançar e retroceder em cima daquela parte que está armazenada ali na memória do osciloscópio. Quanto maior, melhor. Tá, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, permanece com a sua promoção 10 placas 10x10 dupla face por $5. A gente coloca as dimensões, a quantidade de placas e pressiona cotizar. Mais adiante a gente vem aqui, escolhe o país para poder verificar a questão do frete. Marca aqui Brasil, escolhe o frete mais em conta ou mais rápido, dependendo do que você prefira. Coloca aplicar, tem aqui o valor final e colocando no carrinho a gente vai para a próxima etapa, que é subir o arquivo. Aqui, clicando aqui, a gente sobe arquivos do tipo Gerber ou DXP ou outros, dependendo do formato. Eles vão fazer uma pré-análise e aprovado já segue para a confecção logo após o pagamento. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. 2 canais, trigger automático normal e single trigger.
medição automática de período, frequência, pico a pico, máximo, mínimo, RMS, Duty Cycle e número de pulsos. E, além disso, ele conta com um gerador de sinal, que gera onda quadrada, onda meia onda, onda completa, senoide e pulsos. Ok? Também esse gerador de sinal tem um modo de alta velocidade que gera o sinal em 280 megasamples por segundo também. O modo de exibição do osciloscópio é interessante porque ele tem não só esse padrão aqui, que é o chamado YT, mas também tem o modo XY. O modo XY permite que você faça o uso dele para ver aquelas figuras de Lissachus ou até mesmo para implementar um traçador de curvas que precisa dessa característica, né, de modo XY. Ele não tem funções matemáticas, eu verifiquei que ele não tem funções matemáticas, FFT, essas outras funções mais avançadas, mais típicas de modelos de bancada. Mas em relação aos recursos para o modelo portátil, ele é bem interessante. Além disso, ele tem o chamado modo pós-brilho, que é aquele que deixa uma permanência do brilho para o traçado. Isso é interessante para analisar baixas frequências. Ele tem ajuste em mínimo, 500 milissegundos, 1 segundo, 10 segundos e ilimitado. Ou seja, ele faz com que haja permanência do sinal, simulando aquele efeito chamado fósforo, né? De fosforescência, de permanecer com o brilho por mais tempo, mesmo que o sinal já tenha saído. Como eu falei, a bateria embutida dele é uma 18650, padrão de 3.400 mAh, que já está aqui dentro, e você pode abrir aqui a tampa traseira, ela é encaixada em soquete, quer dizer, se um dia a bateria dele acabar, você pode comprar uma 18650, que é padrão de mercado, e colocar no lugar, o que é muito interessante, né? Mas ele obviamente é recarregável, e a carga a gente faz por aqui, ó, com USB-C, nessa porta lateral. Tá? Além disso, tem a saída aqui de sinal. Você pode tirar aqui o sinal de 1 kHz para poder fazer o ajuste da ponta, da probe do osciloscópio, ou a saída do gerador de sinais. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ele está com auto shutoff, né, que ele desligou sozinho aqui. Aqui os bornes do multímetro. Tá? Tá com um aviso aqui, porque aqui é o borne de 10 amperes, de miliamperes, o comum, e as demais medidas aqui no canto. São poucas teclas aqui, não é difícil de utilização. Ó, liguei, ele tem um boot muito rápido, ok? Aquilo era mais um protetor de tela, né? Porque ele voltou imediatamente quando apertei aqui. E vamos lá. Teclas F1 a F4, a gente faz o ajuste aqui das funções. Aqui primeiro a gente tem aqui a tensão e a base de tempo para ajustar o osciloscópio. Pressiona aqui, ele ajusta canal 2 ou aqui canal 1. Como é que eu ajusto? Nas setinhas aqui embaixo. Tá? A gente ajusta ali. Embora a gente tenha a função auto aqui, para ele fazer o ajuste automático. Aqui em F2, Move. Eu estou em Move de canal 1, se eu apertar novamente, eu passo para Move de canal 2. E nas setinhas, mais uma vez, a gente faz o deslocamento. Olha, está em canal 2. Ó. Eu posso deslocar o sinal para cima e para baixo. Tá? Se eu segurar, ele corre rápido ou ele vai devagarinho. Vamos de novo aqui, canal 2. Canal 1 ele vira amarelo, é ali. E canal 2 azul. Olha, mesma coisa. Ok? Aqui o trigger em F3, eu vou ajustar aqui nas setinhas também que tipo de trigger que eu quero. E cursor. Se eu habilitar cursor aqui, na verdade, eu tenho que ir nas funções para ligar os cursores e poder fazer medidas com cursores. Ok? Como é que eu vejo isso? Basicamente, eu tenho que ir em menu. São várias telas de menu, tá, pessoal? Vou pressionar menu, aí aparecem essa primeira sequência aqui. Deixa eu chegar próximo aqui para a gente ver melhor. Eu vou passando aqui as telas de menu para vocês verem. Olha, essa daqui ajusta canal 1, canal 2, ligado ou desligado. Cada canal, eu posso desligar o canal aqui, em F2, né? Acoplamento DC ou AC e a probe. Quer dizer, eu vou clicar a probe aqui, ó, X1, X10, X1 ou X10. Acoplamento, ó, DC, AC, DC ou AC. Aqui, Enable é o canal que está ligado ou não. Se eu correr a seta aqui para a direita, essa seta aqui, eu vou trocar o próximo menu. São mais 4 opções. Aqui eu tenho Trigger Mode, está em automático. Edge, de subida do trigger, né? A fonte do trigger, canal 1. E a posição do trigger 50%. Eu vou ajustar todo o trigger nesse segundo menu. Tá? Terceira tela. Calibração, está desligado. Default, ligado ou desligado, para trazer os parâmetros de fábrica. O acesso
a USB e a linguagem do equipamento, está em inglês. Próximo, à direita na setinha, eu tenho Auto Shutoff em 30 minutos, Backlight a 80%, RAW Mode está normal e a versão de software, que ele pode ser atualizado também, o firmware dele, né? Próxima tela, Display. Aqui sim, o display está YT, que é o padrão de osciloscópio. Quer XY? Aperta F1. Mudei para XY. Olha como mudou lá aqui a tela. Ó. Mudou para modo XY. Voltei para YT. Ok? Aqui a persistência, que eu ajusto aquela questão da persistência do sinal, se eu quero que fique mais tempo. Bom para baixas frequências. O tipo de formato. E aqui o tempo do backlight está em 120 segundos. Pode ser ajustado também. Próximo menu. More apps, quer dizer, mais aplicações. É aqui que eu vou achar os outros. Cursor off ou on. Está off, eu vou ter que botar on se eu quiser ver. Tipo de medidas. Ó, measure, vou dar F3 aqui. Aí eu posso mostrar essas medidas aqui. VPP, V máximo, V mínimo, RMS, por aí vai. Todas aqui. Eu vou marcando aqui com a seta, ó, eu vou descendo aqui. E aí eu aperto a tecla menu e ele marca lá. Botei VPP, por exemplo. Ok? E apertando Measure novamente, aqui eu saio normal. E aqui o ajuste do output. O tipo de output aqui, no caso do uso do gerador de funções. Tá? Eu vou mostrar como entra no gerador de funções. A gente vem aqui em More Apps, pressiona F1, F1 logo aqui embaixo. Ó. E aí eu tenho aqui Image View. Esse Image View é para a gente ver as telas que a gente gravou, que a gente salvou. Tá? Porque ele tem também memória para salvar as telas das imagens dos traçados que você está vendo. Venho aqui para o lado, Gen, vou dar menu e ele entra no gerador de funções em que eu posso escolher essas formas de onda aqui, tá? Senoide, onda quadrada, triangular, meia retificação, retificação em meia onda, né? Retificação em onda completa e dente de serra. Pressionando frequência mais e frequência menos, logo aqui embaixo, ó, frequência mais, frequência menos, Dutch Cycle, eu ajusto as frequências, tá? A tensão de saída é fixa, pelo menos aqui na Senoide, deixa eu ver se todas são fixas. Sim, as amplitudes fixas em 2,5 volts e as frequências eu vou variar aqui, ó, frequência mais, está em 1 kHz, eu vou alterando, 2, 3, 4, ou frequência menos, se eu clicar direto ele vai baixando rapidamente. Mas, por exemplo, eu quero botar 60 Hz aqui. Então eu venho aqui, ó, posso ir de 1 em 1, 50, eu passei, ó, segurei o botão, ele vai rápido, 60. Ele vai até algumas centenas de kHz, não é um gerador de longo alcance em termos de faixa de frequência. A faixa de frequência dele é mais limitada. A faixa de frequência mais longa que ele tem é onda quadrada, vai até 500 kHz. Senoide, salvo engano, vai até 380 e poucos kHz. E as outras também nessa faixa. Então, algumas centenas de kHz, gerador normalmente um pouco mais limitado, mas pode servir para uma série de aplicações, caso você não tenha um gerador completo de bancada, com todas as funcionalidades. Então, ele complementa o instrumento. Ok, pessoal? Vamos testar principalmente aqui o osciloscópio e o multímetro, ver a qualidade e precisão dele, ok? A ponta de prova parece boa. Tem pontas, agora estão fazendo muito dessas pontas aqui, né? Bem fininha, tipo agulha. Espeta bem essa ponta aqui. Revestido aqui dourado, que dá uma boa, normalmente dá uma boa condutividade esse revestimento. Mas vamos ver. Conectando aqui, botando o mode aqui direto na função multímetro. Ok, vamos botar aqui em tensão DC. Tensão DC, já está em tensão DC. E medir aqui no meu padrão de 2,5, 5, 7,5 e 10. E a gente confere a precisão dele. Vamos botar inicialmente 2,5 volts. Ok, 2,5. Olha só o número de dígitos que ele tem, 25 mil contagens, né? Muito legal. E preciso aqui, né? Vamos mudar para 5 volts. Ok. 7,5. Ok. E 10. Maravilha. Repara que legal lá em cima o analógico dele subindo. Vou dar uma aproximada aqui para a gente ver melhor.
Olha que bacana. Vou voltar aqui, ó. 2,5, ó. 5, 7,5, 10. Bacana. Lá em cima as duas medidas simultâneas. Aqui, ó, eu mudo as funções, né, de F1 a F4 do voltímetro. Vamos dar uma olhada na resistência. Resistência, lembrando que a minha resistência padrão de precisão é 7,49 kΩ. Então vou botar aqui em resistência. Ok, já está em resistência. Vamos lá, 7,49 kΩ. Que é esse aqui, né? Vou botar aqui. 7,50. Bem próximo aqui, ó, 7,4975. É praticamente 7,50. Capacitância, normalmente não é muito precisa, mas vamos dar uma olhada. Aqui seria continuidade, né? Vamos aproveitar e testar a continuidade. Muito sensível, hein? Ó, só encostando de levinho. Ele já bipa. Muito sensível. Ó. E velocidade? Excelente, muito bom a parte de continuidade dele. Seguindo aqui é diodo, capacitância. Não, olha na capacitor aqui, um capacitor de baixa capacitância, 39,57 nano. 39,57 nano. 39,7 nano. Pouquinha coisa acima, boa medida. Muito bom. Interessante que ele tem as medidas aqui do lado, ó, máximo, média e mínimo do que a gente está medindo. E ele está atualizando, porque agora eu estou segurando aqui, ó, tá, a mínima zerou lá, que é quando estava em aberto, e a média está subindo, vai chegar até o valor da máxima, que é o que a gente está colocando aqui. Ou seja, se você tiver uma medida variável, ele vai ficar indicando o que variou de um para o outro. Né? A máxima e a mínima e a média daquela faixa de medida que você está fazendo. Isso vale para as outras medidas também, não é só capacitância. E tem o analógico aqui para todos eles, ok? Os demais ali são corrente alternada e contínua e uma escala específica de milivolts alternado e contínuo. Sempre é interessante ter escala. Ele não tem uma escala dedicada de microvolts, que também é bacana para algumas situações, mas a de milivolts, com a boa resolução que ele tem, ele pode atender bem a várias situações. Ok, pessoal? Então o multímetro eu achei bem legal. Não vou ficar medindo todas as funções dele aqui, porque normalmente quando você mede aqui a tensão DC e ela dá bem precisa, as demais medidas costumam seguir o mesmo nível de precisão, tá? Exceto pela de capacitância, porque ele usa um outro processo de medição. Então é a única que foge um pouco. Mas as demais, incluindo resistência, corrente, tensão AC, DC, normalmente carregam precisões muito similares. Então não há necessidade de medir todas elas aqui. Não tem escala de temperatura, tá? Olha, ele entrou aqui no modo de proteção, mas olha, eu vou apertar aqui o botão de ligar, ele volta na mesma hora. Bacana, porque isso poupa bateria, né? Isso poupa bateria. Vamos lá. Mode osciloscópio. Eu vou desligar um canal aqui. Para desligar o canal, a gente pode ver aqui no menu, canal 1 está on. Eu vou trocar para canal 2 e off. Aí ele desligou lá, ó, apagou. Ok? Vamos botar um sinal e ver como é que ele se apresenta. Bom, pessoal, conectei aqui a ponta de prova, mas a gente vai ter que fazer aquela calibração, né? A ponta nova, então eu vou fazer assim. Vou direto aqui na saída lateral, onde tem os sinais do gerador de funções, mas também tem o sinal de calibração. Então, vou colocar aqui. Já tem uma onda quadrada, tem que botar em 10x a ponta, né? E vou dar um alto aqui. Ok. Dei um alto. Deixa eu posicionar isso aqui melhor. Vou botar um move aqui, baixar ele um pouquinho. Nossa, aqui ele está bem. Até para diminuir essa amplitude e dar um move. Para ajeitar ele melhor. Aí a gente vê melhor na tela, olha. Muito bem, aí pegamos a chavinha, é o ajuste de compensação capacitiva aqui, né? Então vamos lá. Aqui eu vou rodando até que ele fique o mais quadrado possível. Ok, ó, para cá já está dando um dumping. Ali embaixo eu consegui alinhar.
esse aqui é o melhor possível nessa condição. Ok. Tá lá. Ok, pessoal, então vamos botar aqui no gerador de funções. Deixa eu centralizar um pouquinho esse sinal aqui. Dar um move, subir um pouco essa linha. Aqui. Vamos botar lá 1 kHz, saída de 1 kHz. Ok, medindo aqui 1 kHz, 4,2 volts, pico a pico. Olha lá. Senoide. Vamos botar agora 1 MHz direto. Ficou essa imagem aí, eu vou colocar um alto. Ok, 1 MHz, 4 volts. Encaixou aqui automaticamente, você pode subir por conta do canal 2, que você pode ter o canal 2 logo acima na outra faixa. 10 MHz. Dá um alto. 10 MHz, um traçado bem firme, bem limpo. 20 MHz. Ok. 20 MHz, pequena atenuação. Eu estou em 10x aqui, deixa eu ver. Sim, estou em 10x. É importante acima de 5 MHz a gente usar em 10x. Vamos a 30 MHz, então agora. 30 MHz. Ok, 30 MHz, medindo 29.90, 30, né? Vamos a 40 MHz. Ele mediu 40 MHz, mas está muito... uma oscilação muito grande aqui. Né? Vamos dar um ajuste manual aqui. Há muita dificuldade de medir 40 MHz, ok? Vamos botar 35 MHz. Vamos dar um alto. Não. 30 MHz. 30 MHz você consegue medir bem. Acima de 30 MHz ele não está medindo bem. Ok? Vou subir devagar aqui então. 31, 32, 33, 33. 34 ele já entra em uma oscilação maluca aqui. Muito bem. Descobrimos que 30 MHz é um valor máximo que ele mede bem, pelo menos aqui nas condições aqui da bancada. Então não chega aos 50 não. Pelo menos nessas condições aqui ele não chega. 30 MHz já dá para fazer bastante coisa, né? Mas a especificação dele força um pouco a barra do alcance. Vamos tentar ver o que mais se aproveita aqui nessas condições. Eu vou aproveitar essa ponta aqui e botar a segunda ponta para a gente testar o canal, a função XY. A gente faz da seguinte maneira: vem aqui no menu, canal 2 a gente liga, e também no menu a gente troca do display XY para o display do YT para o XY. Ok, coloquei aqui os dois cabos, vou botar dois sinais lá, vou botar um sinal de 2 kHz e um de 1 kHz, cada um num canal, ok? Mesma amplitude, vou ligar um canal e vou ligar o outro canal. Ok, tá aí uma figura de luz ajuste clássica, né? Agora eu vou aumentar essa frequência aqui, ó. Aumentei um para 4 kHz e outro para outro deixei em 1. Vamos botar em 8 kHz. São figuras clássicas, né? E se eu botar em 1 kHz, que é a mesma frequência, vai fazer a famosa linha. Ok? Ok, pessoal. Então, a função XY, a gente, além de fazer essas figuras que tem algumas aplicações, eu já fiz um vídeo a respeito delas, você também pode usar para um traçador de curvas externo, aqui usando os dois canais e a função XY. Bem interessante, muitos portáteis não têm esse recurso. Muitos portáteis não têm esse recurso, o que pode fazer falta certamente em várias situações. Ok, pessoal? Bom, fora isso, como eu falei aqui no menu, aqui ele usa a questão da persistência também, né? Então, para a gente sair daqui, a gente vai no menu, vai correndo aqui os menus diversos que ele tem, e quando chegar aqui no display, a gente volta para display XY. Aí ele mostra ali as duas componentes que eu estou tratando, né?
Uma acabou de sair aqui da posição, mas tá aqui os dois canais. Então são duas senoides, cada uma numa frequência diferente. Tá? Tá funcionando os dois canais. Eu posso trazer um canal aqui. Vamos botar lá. Sai daqui do menu. Bota em Move. Desloca esse canal aqui para cima para a gente ver direitinho os dois canais. Tá lá. Inclusive eu posso trocar aqui a forma de onda. A gente vê aqui. Onda quadrada num e senoidal no outro. Ok? Bom, basicamente essas são as funções. A função de cursor a gente também faz aqui, ó. A gente vem no menu, liga o cursor. Para isso a gente tem que ir lá no menu de cursor e mandar ligar. Tá aqui, ó, cursor off. Então eu pressiono aqui, cursor 1, on. Ele ligou duas linhas aqui, que no caso aqui é horizontal, mas eu posso escolher vertical, horizontal ou vertical e horizontal, que fica com essas quatro linhas vermelhas aqui. A gente vem aqui, por exemplo, sai daqui, vem em cursor, com as setas eu consigo correr, ó, eu venho aqui, coloco, posiciono aqui, pressiono o cursor, aí venho com essa outra, posiciono aqui, pressiono o cursor novamente, aí eu venho com o da esquerda, pressiono o cursor e depois o da direita, ó. Eu posso fazer todos os ajustes. E aqui em cima ele vai mostrar o delta, tanto em tensão, né, a variação, quanto em time, em frequência. Assim eu consigo fazer medidas mais complexas usando cursores. Essa função cursor também não é muito comum. Existem alguns modelos que tem, mas muitos não têm a função cursor, o que é uma ótima sacada, né? Aqui, ó, eu vou posicionando aqui, tanto vertical quanto horizontal, e meço no bit a frequência ou a amplitude de determinados pontos que eu queira da minha forma de onda. Ok, pessoal? Então, basicamente, essas são as funções do ZT703S. Quem achar interessante, vou deixar o link aqui embaixo da loja. É de custo baixo, normalmente. Você tem a opção de pedir com duas pontas de prova ou com uma só. A diferença é pequena. Não sei se vale a pena pedir com uma só. A não ser que você tenha, né, várias pontas de prova de osciloscópio, pode vir com uma só, fica um pouco mais em conta, né? Gostei muito do display. Gostei muito do multímetro, porque normalmente esses 2 ou 3 em 1, eles acompanham um multímetro bem simples, né? Pelo menos os primeiros modelos eram assim. Eles foram melhorando, com exceção de um outro modelo que eu mostrei aí anteriormente, já tem tempo, mas ele era meio top, então ele era todo bom, né? Tanto o multímetro quanto o osciloscópio e tudo mais, né? Mas era mais caro também. Esse aqui, por ser dos preços mais em conta, ele costuma ser mais simples, mas o osciloscópio dele, dentro das limitações, você vê que a gente conseguiu medir até 30 MHz numa boa, acima disso a gente começou a ter problema. E um bom multímetro, com boa precisão de 25.000 contagens, True RMS, compensa porque é uma peça única, né? Uma peça única que você trabalha tanto em campo quanto bancada, e tem vários recursos aqui, além do gerador de funções, que eu nem cheguei a medir aqui a saída dele, mas a gente já sabe quais são as formas de onda e as limitações dele. De amplitude é fixa e a frequência é limitada, mais ou menos até no máximo 500 kHz aí em onda quadrada e 384 kHz em senoide. Tá? Serve para quebrar o galho na ausência de algum tipo de gerador disponível e você precisa de injetar sinal em algum lugar. Lembrando que a saída desse gerador é aqui do lado, no mesmo lugar onde a gente tirou 1 kHz para poder fazer a calibração da ponta. Ok? Bom, esse é o review desse novo 3 em 1 da Zoe. Caso vocês tenham gostado aí do review, clica no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.